Fala pessoal, então agora eu estou trazendo mais um exercício que, na minha opinião, é uma boa pedida para o concurso da ESA e os concursos militares que estão por vir. O que é essa questão aqui? Essa questão nada mais é do que... Vocês lembram lá quando a gente estava estudando interceptação de retas? Quando tem um ponto em comum? O que a gente fazia quando duas retas tinham um ponto em comum? Vocês lembram lá qual é a técnica que a gente usava para descobrir esse ponto? A gente fazia um sistema, não é isso? Agora, a gente vai obter um ponto de interseção entre duas circunferências. Ou seja, esse ponto ele pode ser um ou dois pontos. A gente sabe que se essas duas circunferências aqui que eu estou colocando, elas têm apenas um ponto em comum, isso já dá uma ideia do que ela pode ser. Porque a gente sabe que algumas situações só que tem um ponto em comum. Por exemplo, tangente. A tangente exterior, elas se tocam apenas em um ponto. A secante, elas se tocam em dois pontos. E aí a gente vai analisar um jeito de descobrir como a gente descobre o ponto de interseção de duas circunferências. A técnica é bem simples. Provavelmente, se isso fosse uma questão da ESA, ele te daria as duas equações e pediria o ponto. E como é que a gente faz? Simples. Vocês podem perceber que agora a gente tem equações grandes. É da mesma forma como a gente resolve o ponto de interseção entre duas retas. A gente resolve um sistema. Então eu vou pegar as duas equações e vou colocar no sistema. Mas Viana, tem Y bastante aí, tem X bastante. Tranquilo, pessoal. Vou mostrar a principal técnica que é usada para resolver esse tipo de sistema. Como a gente faz? Eu preciso anular o máximo possível de variáveis. O que eu vou fazer? Olhando essas duas aqui, eu já sei que eu consigo tirar o x quadrado e o y quadrado e manter só x e y. Vou mostrar a técnica, tá, pessoal? Vamos com calma. Então, o que eu faço? Eu vou usar nesse sistema a técnica da adição. Se você não sabe a técnica de adição, vai lá na aula de matemática básica que eu explico um pouco melhor sobre isso. Eu vou pegar toda a equação de baixo e vou multiplicar ela por menos 1. Quando eu faço isso, eu troco todos os sinais dessa equação. Dessa forma aqui, ó. O x ao quadrado vai ficar menos, o y ao quadrado menos, o x mais. Tá vendo aqui? Tá negativo, fica positivo. Tá negativo, fica positivo. Tá negativo, fica positivo. Pra quê que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou somar. E aí, quando eu somo, olha o que acontece. Mais x quadrado com menos x quadrado, zero. Mais y quadrado com menos y quadrado, zero. 2x mais x, 3x. 2y com 4y, 6y. Menos 3 com mais 3, zero. Só sobra o quê? Só sobra isso aí, né? E aí, fica bem mais fácil a gente resolver uma equação. Percebam que os dois aqui, ó, são múltiplos de 3. Se eu dividir toda essa equação por 3, que eu também posso, então eu vou ter x mais 2y igual a zero. Então eu posso dizer que x vai ser igual ao quê? Menos 2y. E agora, o que eu faço? Eu achei uma relação entre x e y. O x é menos 2 vezes y. O que eu faço? Substituo em uma das equações para descobrir valores para x e para y. Como assim, Viana? Simples. Eu vou substituir na equação. Vamos fazer isso aqui agora. Olha o que vai acontecer. Onde tiver x, eu vou substituir por menos 2y. Então, eu vou pegar a primeira equação aqui, ó. Vamos ter, então, menos 2y ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2 vezes menos 2y, mais 2y, menos 3 igual a zero. Bacana? O que eu fiz? Onde tinha x, eu substituí por menos 2y. Quanto dá isso aqui ao quadrado? Isso aqui dá 4y ao quadrado mais y ao quadrado. Quanto vai dar isso aqui? Ó? 2 vezes 2y dá 4y. Só que tem esse sinal negativo, então vai ficar 4y mais 2y menos 3, isso tudo igual a zero. Bacana, pessoal? Continuando. Vamos continuar. 4y mais y, 5y ao quadrado. Bacana? Menos 4 com mais 2 vai dar quanto?
menos 2y, não é isso? Tem um sinal negativo aqui. Menos 3, isso. O que a gente fez até agora, pessoal? Vamos analisar agora. Vamos analisar a questão para ficar fácil aqui, a gente não se perder no meio do caminho. Para você que está olhando, eu quero saber o ponto de interseção entre essas duas circunferências. Bacana! Então, se eu quero saber o ponto de interseção, eu estou usando a mesma técnica que a gente encontra em interseção de reta, que é resolver um sisteminha. Aí vou ter que resolver esse sistema. O que eu fiz primeiro para ficar mais fácil de eu resolver esse sistema? Apliquei a técnica da adição. Quando eu aplico a técnica da adição, eu troco o sinal de todo mundo. Troquei o sinal de todo mundo. Apliquei a adição. Quando eu aplico a adição, sobra aqui, só aquilo ali, x igual a menos 2y. Só sobrou x igual a menos 2y. O que eu fiz com esse menos 2y? Escolhi uma das duas equações, no caso aqui foi a primeira. Quando eu peguei tudo que tem x e substituí por menos 2y. Aí eu descobri, fazendo algebricamente tudo, eu cheguei à conclusão que 5y² menos 2y menos 3 igual a 0. O que eu vou ter que fazer ali, pessoal? Vou ter que resolver aquela equação do segundo grau. Para a gente não perder tempo, eu já resolvi. Eu sei que aqui eu vou ter duas raízes, não é isso? Se você quiser resolver aí, você vai resolver e vai chegar em duas raízes. Y igual a 1 e y igual a menos 3/5. Bacana? Então, a gente vai ter essas duas raízes aí. E o que eu faço agora, Viana? Com essas duas raízes, parece que você encontrou dois pontos para y. Exatamente. Eu encontrei duas possíveis coordenadas de y no nosso plano cartesiano, que pode ser que essas circunferências se interceptam. Se tem dois, já começa a acender. Putz, tem dois pontos aí. Vai vir dois pontos aí. Começa a acender. E o que eu faço agora? Simples. Se eu descobrir o y, como eu faço para descobrir o x? Basta fazer o quê? Substituir na equação original aqui, que a gente achou, né? Ó, basta substituir aqui. Quando eu substituo, por exemplo, ó, x vai ser igual a menos 2 vezes 1. Então, eu chego que x vai ser igual a menos 2. Bacana? O que eu fiz? Ó, substituir. X, y igual a 1. Agora, eu vou fazer com o segundo, ó. X é igual a menos 2 vezes menos 3/5. Logo, vou botar um logo aqui também, né? Uma setinha. Logo, x vai ser igual a menos 2 vezes menos 3 dá mais 6/5. Concorda comigo que agora eu tenho dois pares ordenados aqui, ó. Eu vou ter o ponto, vou chamar de P1, tá? Um ponto 1, onde eu tenho coordenada menos 2 e 1, e um P2, cuja coordenada vai ser menos 3/5 e 6/5. Pessoal, a gente acabou de achar, só que aqui é invertido, né? Olha eu fazendo besteira aqui. Pera aí, aqui é 6/5, né? E porque aqui o x é 6/5 e o y é menos 3/5. Da mesma forma aqui. Não é isso? Menos 2 e 1. Ok, tá correto. Então, vamos lá. Eu tenho que essas duas circunferências, elas se interceptam em dois pontos. Ou seja, ela tem um ponto de interceptação de 2 pontos. Como eu faço agora para descobrir se elas são secantes ou não? Enfim, a gente teria que achar o raio para comparar os raios. Mas só delas se interceptarem em 2 pontos, isso começa a acender uma luzinha para a gente. O objetivo dessa questão não é encontrar a posição, e sim o ponto de interceptação. Então, eu espero que vocês tenham entendido. É uma técnica bacana, uma técnica simples, onde você descobre o ponto de interceptação dessas duas circunferências, que pode te ajudar na hora de descobrir a posição. Porém, se isso for uma questão cobrada na sua prova, ele vai cobrar diretamente o ponto. Tamo junto,
e vamos que vamos!